É só esperar Então, começar a gravar. Isso, tá gravando. Pode começar, Zé. então, como o Alencar falou, eu sou médico aqui do Serviço de Clínica Médica, né, junto com o Thiago Arruda. A gente faz a medicina interna e a clínica, pronto-socorro, sala de emergência. Então, vou falar um tema para vocês que é muito comum na prática clínica, né, que é os distúrbios ácido base. A gente vê com frequência, a gente que está no setor de emergência aí, toda semana, é muito habitual e às vezes são casos difíceis de diagnóstico, né, e até de resolução. Então, vou tentar abordar bem o básico, né, eu acho que o Alencar me falou que a maioria são alunos da graduação, né? Talvez alguns já tiveram contato, outros não tiveram contato com o assunto, né? Mas eu vou tentar abordar os conceitos básicos nessa aula inicial para a gente poder ficar bem sedimentado aí, né? Para quando vocês estiverem vendo um paciente, vocês vão saber raciocinar o passo a passo, que é o mais importante, né? Conhecer o caminho, né? Depois o que vocês vão identificar de distúrbio, de disfunções, é o dia a dia, a experiência de cada um. Então, primeira coisa, os conceitos, né, de ácido e de base, né? O conceito, então, desculpa, eu falar que estava ruim o áudio tá bom, né, Lencar? Não, o áudio tá bom. Então tá. Então, conceitos de ácido e base, existem vários conceitos. Eu acho que o que vocês mais tiveram contato, e eu também, durante a nossa formação aí, até de ensino médio, são conceitos de Lewis e de Bronsted Lowry, né? Então, o ácido é toda substância capaz de doar prótons e a base é toda substância capaz de receber prótons, né? E Lewis é o ácido é toda substância capaz de receber um par de elétrons e a base é toda substância capaz de doar um par de elétrons. Então, no organismo humano, a gente tem várias substâncias que se comportam em algum momento como ácido, em algum momento como base, né? Como a gente vai abordar aqui. Então, substâncias orgânicas, inorgânicas, né, que tem esse comportamento de ácido e base que são fundamentais na manutenção da homeostase do nosso pH. Próximo, Ricardo. Aqui só conceito básico, então, os valores normais, né, de gasometria, né, a faixa de normalidade para nós, né, então a gasometria, ela vai ter o quê? pH, quais são os valores mais importantes que vocês têm que olhar? pH, bicarbonato, PCO2. Através disso, vocês vão conseguir dar diagnósticos de diversos distúrbios, né, ácido base, e tem um outro dado, que é o base excess, que também ajuda a gente a diferenciar alguns distúrbios na prática clínica, mas esses três dados são mais importantes. Então, a variação da PCO2 da normalidade é entre 35 e 45, o pH varia entre 7,35 a 7,45, e o bicarbonato normal é de 22 a 26, e ali estão os valores médios, né, que sempre vão estar presentes numa gasometria arterial. Próximo. E aí outros conceitos que são importantes. Então, o pH é uma equação logarítmica, né? Na verdade, o pH tem a ver com a concentração do hidrogênio, né? Então, quanto maior a concentração do hidrogênio, menor o pH. Esse é um conceito básico, né? Então, é uma função logarítmica que depois a gente vai mostrar a forma. A acidemia, isso é bem importante, o pessoal às vezes faz confusão com isso. A acidemia é um pH sanguíneo menor que 7,35. Alcalemia é um pH sanguíneo maior do que 7,45, ou seja, valor do pH, simplesmente. Acidose. Acidose é uma alteração do bicarbonato que gera um distúrbio do pH, ou seja, é um distúrbio. A acidose geralmente, ela pode ser metabólica ou respiratória, né? Então são condições de acúmulo de ácidos na maioria das vezes, né? A acidose é uma condição de acúmulo de ácido ou perda de base que vai gerar uma alteração do pH. A alcalose vai ser um acúmulo, né, de álcalis, né, que vão gerar alteração do pH, certo? E o base excess, quantidade calculada de ácido ou álcool necessário para retornar o plasma in vitro ao pH normal, ou seja, o base excess, que é para nós chamado excesso de bases, ele pode ser um valor negativo de -3 a +3. Então, você pode ter ou um excesso de base ou uma falta de base, que seria um excesso de ácido, né? Ele mostra variações antes de o pH ser alterado, né? E quando você repõe esse ácido, essa base, você consegue normalizar o pH in vitro, certo? Próximo.
Então, como funciona essa questão da manutenção do nosso pH? Por que é importante estudarmos isso? Então, nós temos um metabolismo oxidativo natural, né, que gera muito ácido. Esses ácidos podem ser voláteis ou ácidos não voláteis ou fixos, né? Então, o nosso metabolismo de lipídios, de carboidrato, na maioria das vezes vai gerar o CO2, que é um ácido volátil, né? Que gera o dióxido de carbono, que pode se transformar em ácido carbônico, né, que é considerado um ácido volátil. O metabolismo de proteína gera uma série de ácidos não voláteis, né, sulfatos, fosfatos, né, que são ácidos não voláteis, né, que isso vai interferir no nosso pH. Por que é importante nós sabermos disso? Alterações do pH, né, alterações de carga positiva, né, principalmente com o cátion H+, né, eles, quando em excesso, né, ou mesmo a falta, né, as alterações também que levam o pH a subir, nas alcaloses, por exemplo, vão gerar disfunção da membrana celular, né, por alteração elétrica, ou seja, a alteração elétrica é importante ao ponto de fazer com que a membrana celular deixe de despolarizar. A despolarização, né, esse período refratário da membrana celular, né, a ausência de despolarização, gera edema citotóxico e morte celular. Então, gera disfunção da bomba de sódio ATPase, sódio potássio ATPase. Em algum momento, você vai ter morte celular. Por isso que a acidose, que é o distúrbio mais comum na prática clínica, pode gerar a morte do indivíduo, né? Então, gera dano miocárdico, dano encefálico, né? E de outros órgãos também, mas principalmente encefálico e miocárdico, que são órgãos nobres aí, e todo o sistema cardiovascular é bastante comprometido na acidose. A alcalose também é raro na prática clínica, né? Mas a alcalose extrema também pode gerar óbito pelo mesmo princípio, ou seja, uma hiperpolarização da membrana, né? De forma que não vai despolarizar a membrana das células e vai gerar disfunção, né, no cérebro, alteração da função neurológica, ou seja, não despolarizou, você pode entrar em coma, inclusive. Né? No miocárdio, arritmia, né? Insuficiência cardíaca. Né? Então, é importante nós sabermos como identificar e como corrigir esses distúrbios, porque eles colocam a nossa vida em risco. Nosso organismo, então, produz uma série de ácidos, principalmente, né? E nós temos mecanismos para tamponar esse excesso de ácido que nós produzimos. Os voláteis vão ser geralmente eliminados pelo nosso sistema respiratório. Né? Os não voláteis têm que ser eliminados pelo rim ou tamponados em alguma base orgânica do organismo. E o que são esses tampões? Que são bases, ou seja, eles recebem a carga positiva. Né? Hemoglobina é uma base importante, né, que acaba sendo um tampão. As proteínas, principalmente a albumina, que tem carga negativa, então ela é uma base, né, importante também, que tampona os fosfatos, principalmente na eliminação urinária de fosfatos e amônia, mas também no osso, né? Então, o osso é um grande tampão que nós temos, né? Então, o osso com a sua hidroxapatita, né, é um tampão inorgânico, né? Então, vai formar fosfatos, né, que vão tamponar esse excesso de carga positiva, que é o H+, principalmente. E o bicarbonato, que é o principal tampão que vocês conhecem, pode passar, Lencar, por favor? Por essa equação aqui, né, por essa forma de dissociação aqui do ácido carbônico, né, em CO2 e água, é a principal forma de tamponar os ácidos voláteis, né. Através dessa forma que eu mostrei para vocês, a gente vê, então, que o pH, ele é regulado por um componente pulmonar e um componente renal, principalmente, né, o logaritmo negativo, né, da razão entre o bicarbonato e o PCO2, né. Então, o pulmão vai controlar o nosso pH eliminando o CO2, né, que é o ácido carbônico, é um ácido volátil, e o rim vai controlar o nosso pH eliminando o H+, por uma série de tampões urinários, de bases urinárias, algumas delas vão ser bases medidas, mensuradas, e outras não medidas, tá certo? Próximo, Ricardo, por favor. Aqui a gente mostra, então, como às vezes funciona esse papel, né? O eritrócito, ele é rico em anidrase carbônica, então ele pega o CO2 que está circulando, né, vai reagir com a água, vai formar um ácido carbônico que dissocia facilmente em H+ e bicarbonato, certo? Então é uma forma da gente
tamponar é que esse H+ vai se ligar a uma base, né? No caso, a hemoglobina é uma proteína, então ela tem uma extremidade aminoterminal, né? Aminoácido, né? Então ele tem uma extremidade aminoterminal que é negativa, né? Então ela funciona como base, a hemoglobina funciona como base, tampona esse H+ e libera bicarbonato. É uma das reações que acontece na hemoglobina. O tecido, como eu falei para vocês, esse tecido aqui, principalmente o osso, é outra reação que acontece. A hidroxiapatita é uma base, hidrox, né, apatita, é uma base que vai formar fosfatos, né, ácido fosfórico, né, que depois vai ser eliminado pelo rim, né? E aqui a reação que acontece de eliminação, né, do CO2 pelo pulmão. Então você tem um excesso de H+, essa reação vai ser, né, vai tender à formação de CO2 e água a nível pulmonar, certo? Próximo. O controle disso, né? O controle, então, do nosso centro respiratório, que é o controle mais fino, é a resposta mais rápida que nós temos. Aqui só mostra a reação que acontece dentro da hemácia, né? Envolvendo a anidrase carbônica. Lembrando, só para vocês ficarem ver isso é importante. Sempre quando você elimina o bicarbonato, você retém um cloro. Se você elimina cloro, você retém bicarbonato, certo? Então, essa troca desses dois ânions, né, é muito importante, muito presente nos nossos tecidos, não só nas hemácias. No rim é assim também, né, e no líquor é assim, então em outros tecidos é assim. Lembrando que o nosso centro respiratório ele responde à carga H+, não ao CO2. O CO2 ele penetra facilmente a barreira hematocefálica, também tem uma ação de uma anidrase carbônica, né, a nível de bulbo, e o H+ vai estimular o nosso bulbo. Então aqui mostra a relação de pH com ventilação, esse gráfico aqui do Guyton, mostra que quanto menor o pH, maior a nossa volume minuto, ou seja, mais a gente vai fazer incursões ventilatórias, né? Então, muitas vezes vocês vão ver o paciente com a respiração clássica chamada respiração de Kussmaul, né? O paciente está taquipneico, muita gente acha que está taquipneico por algum motivo pulmonar e não é um motivo metabólico. Então, ele tem uma queda do pH, né? Um excesso de cátions, né, H+, e aí você consegue fazer um maior volume minuto para tentar eliminar e compensar isso. Próximo, Alencar. E o outro componente importante, né? Então, no pulmão é tranquilo, ou seja, se você tem um volume circulante, eu tenho um volume minuto, certo? Um volume minuto de 4 litros. E aí eu vou fazer uma troca normal pelas pressões parciais de CO2, de oxigênio, vou fazer oxigenação, vou eliminar o CO2 por uma diferença de pressão, gradiente pressórico a nível de membrana alvéolo capilar, certo? Se eu aumentei a minha frequência respiratória e mantém o volume, isso vai aumentar, no fim das contas, o volume minuto. Então, eu vou eliminar mais CO2. É uma forma de compensação da acidose, né? Liberando CO2. A outra forma é o rim, né? O rim tem uma estrutura, que é o néfron, que em várias regiões dele tem funções, tanto na absorção do bicarbonato, que é ultrafiltrado, né? Pelo rim, quanto na eliminação de H+. Então, o rim tem grande função, que não é uma função rápida, é uma função que leva 3 a 4 dias imediatamente, para eliminar o H+, certo? Próximo. Aqui a gente mostra, assim, não precisa decorar tudo, gente, é só vocês saberem o que. O que o nosso rim faz? Então, como eu falei para vocês, ó, sempre quando tem uma troca de um bicarbonato, ou seja, o bicarbonato está entrando em algum lugar, seja no interstício, seja dentro de uma célula, seja dentro do plasma, né, na circulação, o cloro tem que estar saindo. Se essa carga negativa está entrando nesse determinado compartimento, o cloro está saindo. E outra coisa interessante é a saída do H+. Na maioria das vezes, vocês podem notar aqui, quando o H+ está saindo ou entrando num compartimento, geralmente o sódio faz o caminho inverso, né? Ou seja, se o H+ está sendo lançado no lúmen tubular, o sódio geralmente está entrando, e você tem que ter alguma coisa que vai quelar esse H+. Na maioria das vezes vai ser sulfatos, fosfatos e a amônia, que é muito importante. A amônia é produzida no metabolismo na maioria das nossas proteínas, no fígado, né? Ela vai ser eliminada pelo rim, né? E essa eliminação renal de amônia, que é a maior parte da carga positiva, isso acontece principalmente a nível de túbulo contornado distal e ducto coletor, células intercaladas, alfa e beta. Lembrando também que existe um trocador que não está
representar diretamente aqui, mas é essa última figura, né? Essa última figura, ela representa o trocador indireto, né, que é do potássio pelo H+. Isso é bem importante, né, nessa última imagem aqui, se vocês olharem na direita, né, então o sódio vai entrar no interstício, o potássio entra para dentro da célula, e o H+ vai ser eliminado no lumen tubular. Isso também é importante na explicação de hipercalemia associada à acidose. Próximo. Aqui é só a questão da absorção de bicarbonato, né, que é o que a gente chama de síntese de bicarbonato de novo. Ou seja, o nosso rim, além de eliminar H+, ele tem a capacidade de produzir bicarbonato, né, por toda a reação de anidrase carbônica também, né. Então você tem um excesso de carga positiva, esse excesso de carga positiva vai ser eliminado, né, vai se ligar geralmente ao CO2, vai produzir ácido carbônico, né, e vai virar bicarbonato, né. O H+ vai quelar com sulfatos, fosfatos, né, e amônia, e o bicarbonato vai ficar a nível sérico, né. Então esse é bem importante. Não precisa decorar esse tanto de reação, mas vocês têm que saber que a anidrase carbônica é extremamente importante, né? E que através dessa reação fundamental que acontece na célula, a gente consegue sintetizar bicarbonato no nosso corpo. O rim sintetiza bicarbonato no nosso corpo. Então, além da gente quelar o H+, né, a gente consegue quelar H+, na hemoglobina, na albumina, no fosfato do osso, a gente quela esse H+, a gente consegue eliminar esse H+, pelo rim, a gente ainda sintetiza bicarbonato de novo, né, que é o termo que se usa, né, de novo, a síntese de bicarbonato de novo no rim, né, e a gente consegue eliminar o CO2, né, pelo pulmão. Então são todos os mecanismos que fazem a homeostase do nosso pH. Então qualquer disfunção, um desses mecanismos, seja ele renal, seja ele pulmonar, né, ou seja, num desses nossos tampões, né, seja hemoglobina, seja uma queda da albumina, né? A albumina caiu, então você tem menos tampão. Mas, geralmente o osso é um tampão quase inesgotável, é raro, né? Um distúrbio ósseo gerar um distúrbio de acidose ou alcalose, né? Mas, ou seja, esses tampões, qualquer ponto de disfunção vai alterar o nosso pH. Próximo. Então, é interessante, então, quando você pega um agaso, você olha primeiro o pH. Aí você fala assim, ó, tem acidemia ou alcalemia, certo? Ó, tem alcalemia, então, grande chance de ter uma alcalose, né? Se tem uma alteração do pH, uma alcalemia, grande chance de ter uma alcalose. Essa alcalose pode ser metabólica ou respiratória, né? A respiratória, né, tem a queda do PCO2 abaixo de 40, né? A metabólica tem um aumento do bicarbonato acima de 24, né? Um acúmulo desse ânion, né? E no caso da respiratória, é uma perda do ácido carbônico, né? A CO2 abaixo de 40. E posteriormente nós vamos ter compensações, né? A alcalose metabólica gera uma compensação respiratória, um acúmulo de CO2 para manter o pH estável, né? A compensação renal na acidose respiratória e vice-versa, se for uma acidose metabólica e respiratória, tem a compensação do outro órgão, né? Lembrando que a compensação respiratória é rápida, questão de horas, tenta compensar, mas não consegue muitas vezes chegar o pH ao nível normal, né? E a compensação renal leva tempo, né? Leva às vezes 3 dias para ter uma compensação renal, que muitas vezes, se você não tratar o distúrbio de base, o pH não volta ao normal, mas ele fica numa condição que mantém, vamos dizer assim, estabilidade fisiológica, certo? Próximo. Então, aqui só falando os valores de compensação. É importante, às vezes, a gente saber alguns valores. Eu coloquei uma fórmula que a gente usa bastante na prática clínica, que é essa do PCO2 esperado por bicarbonato, mas, de maneira geral, na acidose respiratória, que é algo que vocês sempre têm que saber. Principal causa, DPOC, doença obstrutiva pulmonar. Então, um aumento do PCO2 de 10 milímetros de Hg leva um aumento do bicarbonato proporcional de 1 milimol, ou seja, para cada 10 de PCO2, 1 milimol de bicarbonato renal. E a outra distúrbio que é bom vocês saberem é a acidose metabólica, ou seja, cada redução, né, do bicarbonato, né, cada queda do bicarbonato de 1 milimol vai gerar, né, uma queda da PCO2 de 1,2 milímetros de Hg. E a gente tem essa fórmula aqui,
PCO2 esperada é 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. Então você consegue saber qual que é a compensação do distúrbio. Os outros distúrbios são mais raros, geralmente quando a gente tem esse distúrbio, a gente acaba fazendo uma consulta, né? Não, ninguém geralmente fica memorizando esse dado. Próximo. A outra forma de ver as compensações são fórmulas, que tem gente que decora, mas não há necessidade, viu, gente? Se for decorar uma fórmula, decora aquela do PCO2. PCO2 esperado é 1,5 vezes o bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2. E esse aqui são outras fórmulas que você consegue. Ó, eu alterei o meu pH, meu PCO2 para 25. Qual é o esperado do meu bicarbonato? Tem como, ó, o aumento do bicarbonato vai ser tanto, mas geralmente é o quê? A média é 40, se o PCO2 foi para 25, você teve uma queda de 15, né, de PCO2, então a tendência é que o seu bicarbonato suba aí pelo menos 2 pontos, né, em média, né, mas tem como vocês calcularem isso, né, 2,5 pontos em média. Mas, igual eu falei, decora da acidose metabólica, as outras vocês sempre fazem a consulta. Isso é importante para vocês saberem o seguinte: eu tenho um distúrbio e estou tendo uma resposta fisiológica compensatória ou não? Porque às vezes você tem mais de um distúrbio metabólico, às vezes você tem acidoses mistas, acidoses por mecanismos triplos, né? Então, às vezes você tem acidose com alcalose, né? Então, é importante você saber, é uma resposta fisiológica ou eu tenho 2 distúrbios associados? Próximo. Aqui um outro conceito muito importante, né, que é aquilo que vai definir principalmente, diferenciar, a gente usa principalmente nas acidoses, mas você também pode calcular essa questão do anion gap nas alcaloses. Então a gente tem aqui todos os cátions do corpo, né, o principal cátion do corpo é o sódio, né, não tenho dúvidas disso, é o principal cátion, né, então é fácil mensurado, ele realmente representa a principal carga positiva do corpo, as outras são pouco significativas. Os ânions, existem os ânions medidos, né, o bicarbonato, o cloro, né, tem como você mensurar alguns fosfatos, sulfatos, tem como você mensurar, né, existem os ânions não medidos, né, e existe um anion gap, que é o gap de ânions, né, ânions que você não consegue mensurar na prática clínica e outros ânions que você não consegue medir o efeito básico, por exemplo, a albumina. É muito difícil você calcular qual é a hemoglobina, qual é o poder básico, né, tampão, poder tampão desse ânion. Então a gente tem uma coisa chamada anion gap, ou seja, eu tenho uma acidose, né, a acidose, aí você tem uma acidose, ou seja, um pH abaixo de 7,35, associado geralmente a uma queda do bicarbonato ou um aumento do PCO2. Tem que ser uma das duas condições, ou seja, uma alteração numa desses referenciais, seja o bicarbonato, seja o CO2, gerou uma alteração do pH. Aí você vai calcular o anion gap. O anion gap é o sódio, que é o principal cátion, menos os 2 ânions facilmente mensuráveis, né? Ou seja, o cloro e o bicarbonato. O normal desse gap é 10, mais ou menos 2, ou seja, entre 8 e 12. Né? Então, esse gap é mais ou menos esse, ou seja, por que gap aniônico? Porque nós temos cargas negativas que nós não conseguimos mensurar o poder básico delas. Né? Então, a gente sempre vai ter um gap aniônico. Esse gap aniônico ele pode aumentar. Ele vai aumentar em quais condições? Eu estou ganhando H+, né? Sempre quando você ganha um ácido, você ganha H+, você ganha uma carga negativa também. Né? Ou seja, eu recebi um ácido lático. O ácido lático tem lactato e tem carga H+. Né? Então a carga H+ vai ser tamponada por aqueles tampões que eu mostrei para vocês, hemoglobina, os fosfatos, né? O próprio metabolismo do ácido carbônico, né? Então vai ser tamponado, o rim tentando tamponar essa carga H+, e você ganhou esse ânion, então você aumentou o gap de ânions. Então sempre quando eu ganho um ácido, né, eu tendo a aumentar o meu gap de ânions, porque eu vou tamponar um H+, tem que tamponar, senão vai gerar morte celular, e você ganha um ânion. Então, existem as acidoses com anion gap aumentado. E existem outras condições em que você faz uma acidose não porque você ganhou um ácido, mas porque você está perdendo bicarbonato de alguma forma, né? Então, na hora que vocês verem aqui a alteração do bicarbonato, se o bicarbonato reduzir, o meu gap de ânions vai reduzir. Então, existem acidoses com anion gap normal e acidoses com anion gap. Não existe anion gap reduzido, viu, gente? Porque o valor
fisiológico já é positivo, né? Um valor entre 8 e 10, né? Porque nós temos já ânions que nós não conseguimos mensurar, então nós já temos esse gap de ânions positivo. E aí você perdeu uma carga negativa, né, você vai manter o anion gap dentro do normal. Então, existem acidoses com anion gap normal e acidoses com anion gap aumentado. Não sei se isso ficou claro, né? Então, nós temos ânions que compensam nossas cargas positivas, né? São os nossos tampões. Esses ânions nós não conseguimos mensurar, principalmente mensurar o seu poder básico, né? Então, nós já temos um gap aniônico no corpo, né? Porque nosso metabolismo é principalmente acidótico. Isso é a fisiologia, a homeostase natural. Dependendo de como a gente fizer uma disfunção pulmonar, uma disfunção renal ou uma intoxicação, ingerir um ácido, por exemplo, a gente vai ganhar o H+, só que nós também vamos ganhar um ânion. Então, nós fazemos uma acidose, ou seja, consegue alterar o nosso pH, consegue reduzir o nosso bicarbonato, que é um tampão imediato, né? Respiratório, principalmente, mas nós ganhamos um ânion, então nosso gap aniônico aumentou, nós temos uma acidose com anion gap aumentado. Aí você consegue diferenciar várias etiologias disso. E, dependendo do contexto, a gente vai perder bicarbonato. Então, nós temos uma acidose com anion gap normal. E, como eu falei para vocês, sempre que o bicarbonato sai de um compartimento, o que vai ter que entrar? O cloro. Então, as acidoses com anion gap normal, muitas vezes são chamadas de acidoses hiperclorêmicas, certo? E aí um outro conceito que vocês têm que ter em mente é o delta-delta. Delta anion gap sobre delta bicarbonato. O que isso quer dizer para vocês? Então eu olhei lá, eu tenho um caso, minha PCO2 está em 25, o meu bicarbonato meu bicarbonato está em torno de 10, aí eu calculo lá e vejo se está compensado. Né? A PCO2 esperada é tanto, um bicarbonato de 10, então 1,5 vezes o bicarbonato, 1,5 vezes o bicarbonato que é 10, vai dar 15, mais 8 vai dar 23, mais ou menos 2, então vai dar entre 25 e 21. Eu estou com a PCO2 de 25 e meu bicarbonato de 10, então meu distúrbio está compensado, ou seja, então eu tenho uma acidose metabólica, porque o meu bicarbonato está baixo em 10, compensado por uma alcalose respiratória, porque a minha PCO2 está em 25. Provavelmente o pH vai estar quase dentro do normal. Então isso é um distúrbio compensado, ou seja, eu tenho uma acidose metabólica compensada por uma alcalose respiratória, é um distúrbio compensado. O que acontece às vezes? Você tem que calcular o delta-delta. Por que isso é importante? Então, eu tenho um anion gap alterado e tenho... porque eu sei que tem um distúrbio compensado. Será que tem mais alguma coisa? Porque às vezes o pH vai estar alterado. Ou seja, eu tenho um PCO2 normal, tenho um bicarbonato de 10, mas o meu pH está 7,1. Você fala assim, opa, então meu distúrbio não está compensado. Né? Ou seja, minha PCO2 está dentro do esperado, meu bicarbonato está abaixo, mas meu distúrbio não está compensado, porque meu pH está abaixo do esperado. Então, será que tem outro distúrbio? Outro distúrbio que não só, né, o ganho de um ácido, né, e aí a compensação respiratória? Aí você faz o delta-delta. O que quer dizer isso? A minha variação de anion gap tem que ser proporcional à variação do meu bicarbonato. Ou seja, se meu anion gap sobe, né, a razão entre ele e o meu bicarbonato tem que estar entre 1 e 2, certo? Ou seja, então eu variei meu anion gap em 4. Meu bicarbonato tem que variar na mesma proporção e meu delta-delta, a razão entre a variação do anion gap e a variação do bicarbonato tem que estar entre 1 e 2. Se a minha variação, por exemplo, o meu anion gap varia menos do que meu bicarbonato, ou seja, meu bicarbonato variou mais, então essa relação vai ser menor que 1. Quer dizer o quê, gente? Se variou mais o bicarbonato, quer dizer que eu estou perdendo bicarbonato, ou seja, não é só o tampão bicarbonato que está agindo, quelando um H+. Provavelmente eu também estou perdendo bicarbonato, porque a variação foi maior do bicarbonato. E aí a razão vai dar menor que 1. Então eu tenho, além de uma acidose, né, uma acidose metabólica por ganho de ácido e ganho de ânion, eu tenho uma acidose por perda de bicarbonato. Então eu tenho duas acidoses, uma acidose normoclorêmica e uma acidose hiperclorêmica. Ou também pode ser usada a terminologia, uma acidose com anion gap aumentado, uma acidose com anion gap normal. E o contrário acontece também.
seja, então o normal é o quê? Quando eu tenho um distúrbio simples, único, eu tenho um delta-delta entre 1 e 2. Se está menor que 1, eu tenho duas acidoses associadas. Se eu estou maior que 2, eu tenho provavelmente uma acidose com um outro distúrbio alcalótico, por algum motivo, certo? Próximo. Então, como é que a gente vai rastrear isso? Né? Então, a coisa mais comum na prática clínica é uma acidose com anion gap aumentado. É o mais comum de todos na prática clínica disparado. É isso. Então, você fez lá, né? Você viu, pediu um agaso, pH está alterado, você olha o bicarbonato está baixo, você viu, fez o cálculo da compensação, está compensado, né? Então você calculou o PCO2 esperado, está compensado, certo? Aí você vai calcular o anion gap, então você tem que ter o sódio, tem que ter o cloro, tem que ter o bicarbonato. Então sempre esse paciente vai ganhar uma gás e vai ganhar também cálculo de eletrólitos, né? Você vai calcular os eletrólitos e a função renal. Então a primeira coisa na história, procurar pistas de intoxicação. Esse paciente foi intoxicado por algum motivo, certo? Usou salicilato, é muito comum nos Estados Unidos, no Brasil não é tão comum. Usou metanol, né? Bebeu álcool de posto, isso às vezes a gente vê, né? Foi intoxicado por paracetamol, que também pode gerar uma acidose. Primeira coisa. Segunda coisa, esse paciente tem hiperglicemia, está em cetoacidose, então são coisas comuns na prática clínica. Ele está em cetoacidose, né? Ele é um diabético tipo 1, né, que é mais comum. Terceira coisa, fez uma ingestão, um abuso de álcool, né, que faz uma cetoacidose alcoólica, jejum prolongado, né, ou seja, o álcool, às vezes o paciente está bebendo, não está comendo nada, então ele tem jejum prolongado associado ao etilismo, ao consumo de álcool, né? Então você vai formar também um corpo cetônico, que é o beta-hidroxibutirato, você pode ter uma acidose, cetoacidose do álcool. Quarta coisa, observar sinais clínicos de uremia, porque a acidose urêmica, então o paciente, você já pediu também a função renal, então ele tem uma uremia importante, né, uma acidose urêmica, né, analisar o sedimento urinário procurando cristais de oxalato. Por que que isso se tornou relevante? Se tornou relevante essa análise após aquele incidente em Minas envolvendo a cerveja, né, a intoxicação, né, da Belo Horizontina lá por um ácido, né, que é o etileno glicol, né? Então, isso gera uma acidose gravíssima, né, e faz depósito de cristais de oxalato no sedimento urinário. Habitualmente, nós não fazemos isso, mas isso acabou entrando na literatura médica no Brasil. Né? Reconhecer as inúmeras situações em que o lactato pode estar aumentado. Então, é outra causa. Então, intoxicação, cetoacidose, insuficiência renal e hiperlactatemia, né? Geralmente no contexto de sepsis, de infecção, de choque, insuficiência cardíaca, mas pode ter outras causas que eu vou mostrar para vocês de hiperlactatemia. Então é isso, geralmente, que você vai buscar na história do paciente. Próximo. E os passos para o diagnóstico do distúrbio em si. Então, a primeira coisa, olhou a gás. Tem acidemia e alcalemia, então você vai olhar o pH. Qual é o distúrbio primário? O bicarbonato está baixo, o PCO2 está aumentado, ou seja, é uma acidose com acidose respiratória, é uma acidose metabólica. Essa é a primeira coisa, certo? A resposta fisiológica está dentro da faixa esperada. Então, beleza, eu tenho um PCO2 acumulado, eu tenho um PCO2 de 45, PCO2 de 55. Isso é crônico nesse paciente. Se for agudo, meu rim ainda não compensou. Então, o meu bicarbonato vai vir normal e meu pH vem baixo. Eu tenho uma acidemia, uma PCO2 bem aumentada, meu bicarbonato praticamente normal. Então, eu tenho uma acidose respiratória não compensada. Então, provavelmente isso é um distúrbio agudo, acidose respiratória, né, aguda. Não, bicarbonato tá, meu PCO2 é 55, meu bicarbonato tá 33. Então, tem como você calcular isso, geralmente a gente checa a tabela, né? Ó, tá compensado o distúrbio, ok. Então é um distúrbio duplo? Não, é um distúrbio simples, ou seja, a resposta fisiológica está adequada. Agora não, eu tenho lá uma PCO2 de 55 e um bicarbonato de 18. Ou seja, eu tenho uma acidose respiratória importante com acidose metabólica. Então, eu tenho um distúrbio duplo, porque o meu bicarbonato está baixo e meu PCO2 está aumentado, ou seja, não está dentro da resposta fisiológica, né? Ou mesmo assim, eu tenho uma PCO2 de 55 e um bicarbonato de 20, né? Não está tão baixo o bicarbonato, mas você tem um distúrbio duplo, porque a resposta fisiológica não está adequada.
Você tem um distúrbio triplo, aí é a hora que você vai calcular o anion gap, igual eu falei para vocês, e o delta delta. Então esse é o passo a passo. Olhou o pH, olhou o bicarbonato, olhou o CO2. Resposta fisiológica adequada? Ok, beleza, um distúrbio simples, vamos corrigir esse distúrbio. Qual que é a correção do distúrbio? Ah, não, é respiratório, vamos ventilar esse paciente, vamos fazer VNI no paciente, né, vamos ver o que está acontecendo. Não, é metabólico, então aí é o lactato que está aumentando, é salicilato, usou metanol, né, então a gente vai descobrir, é insuficiência renal? Descobrir a causa e reverter a causa. Então é isso, a resposta está adequada, corrige o distúrbio primário. A resposta não está adequada, o paciente vai precisar de suporte. Ou seja, ele precisa de um suporte ventilatório para fazer uma resposta adequada. Ele precisa de um suporte de hemodiálise para fazer uma resposta adequada. Ou vai ganhar bicarbonato. Depois eu vou mostrar para vocês quais são as indicações. O distúrbio é tríplice, então a gente tem que achar, ou seja, qual que é o distúrbio tríplice? O paciente, por exemplo, está chocado, né? Então ele está ganhando lactato em excesso, ou seja, hipoperfusão difusa, ganhando ácido lático. Além de ganhar ácido lático, ele também está distendido, com diarreia, então ele está perdendo bicarbonato pelo trato gastrointestinal. Então, além dele ter uma acidose metabólica com anion gap aumentado, ou seja, ganhou o ânion, lactato e H+, ele ainda está perdendo bicarbonato, uma acidose metabólica com anion gap normal, perdendo bicarbonato pelo trato gastrointestinal. Então, ele tem distúrbio triplo. Então, você precisa corrigir os distúrbios, certo? Deixa o Alencar sair, será que vai ter como mudar aqui? E aí, gente, então você fez esses cálculos, né? Então, você descobriu é uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Se é uma acidose metabólica com anion gap aumentado, eu já falei as principais causas para vocês, né? Hipoperfusão difusa, né? No contexto da sepsis, então é uma acidose lática. Diabetes mellitus descompensado é uma cetoacidose, né? É uma intoxicação alcoólica, né? Então é uma acidose, uma cetoacidose alcoólica ou do jejum, né? Você pode ter ainda uma acidemia urêmica, né? São as principais causas. O que a gente faz? Ué, se o cara está chocado, eu vou fazer volume, vou usar droga vasoativa. Se a causa é séptica, vou dar antibiótico. Se é insuficiência cardíaca, eu vou tratar a insuficiência cardíaca. Alencar, dá para passar mais um slide ou a gente finaliza? Eu saí, mas na verdade eu fiquei, que eu só saí do meu celular aqui que eu estava acompanhando e mudando pelo computador. Eu acho que como já pelo horário. Pelo horário, a gente pode parar nesse slide, né, que resume essa primeira parte, né? Isso. Então, ou seja, entender os tampões, né, Alencar? Então, o que é importante? Saber que nosso metabolismo é sempre acidótico, que nós temos tampões, que em condições normais vão ser super eficientes, mas que se você faz uma disfunção respiratória, se você faz uma disfunção renal, ou se você tem um excesso de ácido entrando no seu corpo por algum motivo, você vai descompensar o seu pH e isso gera risco para a sua vida, risco cardiovascular e neurológico, principalmente. E como é que a gente vai dar esse diagnóstico? Gasometria arterial, íons, né, sódio, potássio, cloro, né, função renal e fazer os cálculos, ou seja, o distúrbio está compensado ou não está compensado. Calcular o anion gap, fazer o delta-delta, a gente já vai definir qual é o distúrbio e aí a gente vai poder trabalhar na resolução do problema. Não, top demais. Primeiramente... Desculpa aí mais uma vez, né, Alencar, só desculpar mais uma vez pelo atraso hoje, na próxima aula com certeza isso não vai acontecer, porque realmente estava sem plantonista no PS, não teve como eu não vir aqui socorrer. Não, a gente entende isso. Eu, inclusive, em nome da Liga, né, de todo mundo, eu queria agradecer imensamente pela sua disposição em conversar com a gente. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão ou falar aqui, porque... Esse é o momento, né? Esse é o momento. Não perde time, não. Não, mas todo jeito vai ter outra oportunidade, né, que a gente tem mais alguns slides aí. E se vocês não surgirem dúvida agora, depois eu vou trazer casos clínicos na próxima aula, às vezes durante tipo uma resolução de exercício, sabe? Às vezes durante a resolução dos casos clínicos, aí surgem as dúvidas, né? Isso aí vai acontecer. É justamente nessa hora que surgem as dúvidas. Não, perfeito então. Pessoal, vou finalizar, viu? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu que agradeço, né, cara? Valeu aí. A lista de presença para ganhar o certificado, o Dudu já mandou aí no chat. E aí, até semana que vem.
Aí a gente vai começar no mesmo horário e vai dar continuidade nesse tema aí. Não, aí vai dar certo. Aí vai ser pontual, se Deus quiser. Eu vou estar em casa. Não, vai dar bom. Então tá, gente. Acho Obrigado, que é hein? isso. Tchau, gente. Muito Boa semana obrigado. para todo mundo. Até mais. Tchau.